Em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 10, nós ouvimos as seguintes palavras do Senhor. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor bendito e glorioso, já tendo adentrado as portas deste santuário, com hinos de ação de graças, de louvor, confissão, súplica e adoração, queremos agora adentrar a Tua presença com uma mente submissa e um coração temente perante Ti, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor, unge os lábios deste Teu servo, para que ele possa comunicar tão somente a Tua palavra, nada mais e nada menos, com toda simplicidade, com toda fidelidade e graça. E unge, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz neste lugar, não a voz de homens, pois estes passarão, mas a Tua palavra que jamais passará. Desperta-nos e concentra-nos, Senhor, naquilo que Tu queres dizer às nossas vidas nesta noite. É o que Te suplicamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quantos aqui gostam de acompanhar a indústria do cinema, mas um dos filmes que mais marcou a minha infância e juventude foi De Volta para o Futuro. Quantos se lembram de Volta para o Futuro? A superprodução de Steven Spielberg, aquele sonho da ficção científica em que acompanhamos Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, e o famoso Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, aquele doutor maluco que adaptou aquela engenhoca, um tal de DeLorean, para servir de máquina do tempo, atravessando o passado, o futuro, voltando para o presente. Mas o que me chamou a atenção sobre aquele filme é que Spielberg conseguiu mostrar um princípio cristão muito interessante, de forma fictícia, é claro. Que passado, presente e futuro estão interligados. De tal forma que, se você alterar alguma coisa no passado, o presente e o futuro também serão modificados. É a tese do filme. E acompanhamos as trapalhadas dos personagens ao voltarem no tempo
irem para o futuro e verem pequenas alterações mudando todo o curso das suas vidas e da história daquela cidadezinha. Pois bem, sem querer forçar muito o paralelismo, creio que o apóstolo Pedro tem nos ensinado algo muito semelhante a respeito da jornada cristã. Ele já nos mostrou que o mesmo Deus que agiu no passado, o Deus que criou todas as coisas, que tem agido com justiça e graça na história, nos enviando o seu Filho Jesus Cristo, forma humana, como nós, é o Deus que agirá no futuro para consumar todas as coisas, para trazer um fim proveitoso toda a história no julgamento dos justos e dos ímpios. O Deus que agiu no passado é o Deus que agirá no futuro e é o Deus que age agora no nosso presente, nos chamando para fugirmos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, a fim de vivermos vidas santas e piedosas. Então, meus irmãos, na jornada cristã, passado, presente e futuro também estão interligados. E quando nós nos esquecemos do que Deus fez no passado, e quando nos esquecemos do que Deus fará no futuro, esquecemos de como devemos viver no presente. Resumindo tudo isso numa lição muito simples: a sua esperança para o futuro determina a sua vida agora, no presente. E se você não tem esperança para o futuro, você não tem por que viver agora, no seu presente. É disso que Pedro quer nos falar no finzinho da sua carta, as suas últimas palavras da sua última epístola, sua despedida para a igreja perseguida do primeiro século. Vamos olhar para o texto. Mantenha sua Bíblia aberta. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 18. Pedro quer nos mostrar três coisas na conclusão da sua carta. Primeiro, ele quer nos mostrar que a promessa do dia do Senhor, a promessa da sua volta gloriosa, deve produzir uma vida santa no presente. Ele nos mostrará também que a paciência do Senhor antes da sua volta também deve conduzir uma vida santa no presente. E por fim ele nos mostrará que o seu plano vindouro deve conduzir a uma vida santa no presente. Sua promessa, sua paciência, seu plano, tudo isso deve produzir em nós uma vida santa. Vamos ver a promessa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A promessa da qual Pedro nos fala, que nos lembra, é a promessa da volta do Senhor. Como será esta volta? Gloriosa, estrondosa, céus e terra sendo desfeitos, para dar lugar a um novo céu e uma nova terra, uma nova criação. Quando, pastor? Eu não sei. E é bom que seja assim. Tem uma gente aí na igreja, lendo o jornal, fazendo umas contas e chegando a umas conclusões que nem o apóstolo João conseguiu chegar, indo para o céu, na sala do trono. Tem gente fazendo conta e já dizendo quando Jesus vai voltar, e nem João no céu pode nos dizer quando Jesus iria voltar. A Bíblia não determina para nós quando exatamente Jesus voltará, mas nos assegura de algo: Cristo voltará. E é bom que seja assim. É mais ou menos como um pai que quer disciplinar o seu filho, mas estando fora de casa, não podendo tomar
todas as providências cabíveis, diz para o seu filho: filho, quando nós chegarmos em casa, vamos ter uma conversa. E o filho fica se perguntando: mas vai ser logo assim que eu chegar em casa? Vai ser 5 minutos depois de eu chegar em casa? Será que já no carro ele vai começar a me repreender? Eu não sei. Mas a conversa vem. E é bom que o filho pense no que fez e aguarde de maneira adequada. Jesus não nos disse quando ele voltaria. O texto diz que o dia do Senhor virá como ladrão, sem aviso prévio, sem data marcada, mas ele vem. E quando ele vier, não haverá dúvida de que ele veio. Todos verão, todos saberão que ele chegou. Os céus serão desfeitos, a terra também dando lugar para uma nova criação. E Pedro nos diz mais, que assim como haverá um juízo para todos os que não esperaram adequadamente, para todos aqueles que não se prepararam apropriadamente para este dia, haverá também um resgate para aqueles que aguardaram ansiosamente a renovação de todas as coisas. Olhe ao seu redor. Olhe bem. Tudo isso vai passar. Nada vai ficar. Mas a palavra de Deus jamais passará. A promessa de Deus não passará. Ele vem. Quando? Eu não sei. Ele pode vir antes do fim desta mensagem, ou antes do fim deste congresso, ou antes do fim da nossa vida, ou não. Mas ele vem. Diga comigo: ele vem. Ele vem. A promessa é certa. Você está preparado? Como eu me preparo, pastor? O texto diz, versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ora, vivam de maneira vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que significam estas palavras, pastor? Ora, vivam de maneira santa, separada, distinta, diferente. Você não acredita que quando Cristo vier, tudo será diferente? Mas todos que forem iguais a este mundo, passarão. Só os que forem distintos, separados, que viverem vidas santas, justas, piedosas, podem aguardar novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça e todos os justos, pela graça do Senhor. Como ouvimos Richard Baxter ontem, o céu será um lugar muito entediante para pessoas que não são santas, porque lá só se falará em santidade, só se oferecerá louvor santo ao Senhor. Pessoas só viverão vidas santas. Então quem não vive uma vida santa hoje, não terá o que fazer nos novos céus e nova terra. É só para os que querem ser santos e que vivem de maneira santa. Aí Pedro usa uma frase muito interessante no versículo 12: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Você crê na soberania de Deus? Você crê que nada pode alterar os planos de Deus? Você crê que ninguém pode torcer o braço de Deus ou apressar os seus planos? Você crê nisso? Amém. Eu creio. E creio que Pedro crê também. Então que história é essa, pastor, de apressar o dia da vinda do Senhor? É mais ou menos assim. Há um casal de namorados na igreja, já estão namorando há muito tempo. Eles finalmente ficam noivos e não veem a hora de estarem casados. Tanto é que todo o tempo livre ou disponível que eles têm, eles fazem o quê? Eles gastam esse tempo planejando o casamento, falando de como será a cerimônia, a sua casa, seus planos de vida, planos para filhos, para criá-los. Eles se
absorvem, se ocupam desses planos para de alguma forma fazer com que o tempo passe mais rápido. Não que eles consigam apressar o relógio, mas a sensação que tem é que quanto mais trabalham, pensam e seguem nessa direção, mais rápido o tempo passará. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Crentes, vivam de maneira tão concentradas, tão focadas na segunda vinda, que nada os distraia deste santo propósito. Jesus vai voltar, e eu quero gastar cada instante restante da minha vida vivendo para a sua glória. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Gastando o restante da sua vida se preparando para a vinda do Senhor? Por isso Pedro diz: conforme a sua promessa, esperamos, e conforme a sua promessa, trabalhamos. Pastor, como é que essas duas coisas funcionam juntas? Primeiro, Pedro diz, no versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos. E aí no versículo 14, já avançando no texto, ele diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se. Pastor, é para me empenhar ou para esperar? Eu relaxo ou me preocupo? Sim, ambos. Isso para nós brasileiros não deve ser tão difícil, afinal de contas nós trabalhamos descansando e descansamos trabalhando. É quase que uma contradição, mas nós conseguimos equilibrar as duas coisas, não sei como. Mas aqui Pedro está dizendo: enquanto vocês trabalham, descansam, Jesus vai voltar. Pode demorar, pode não ser fácil esperar, aguarde. Mas não relaxe, trabalhe, empenhe-se, ocupe-se com a segunda vinda e lembre-se, Ele vai voltar. Diga comigo, Ele vai voltar. A promessa da sua vinda nos faz buscar uma vida santa. Só a sua promessa? Não. Veremos logo adiante que a sua paciência também é motivo de santidade. Mas deixe-me perguntar aqui a todos: que diferença a segunda vinda faz na sua vida? Antigamente, há umas 2, 3 gerações da igreja, só se falava na segunda vinda, não é, pastor Gerson? E agora? Perdemos a vontade do céu? Ou achamos que já encontramos o céu aqui na terra? Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar sobre a volta de Jesus? Quando foi a última vez que você teve uma conversa sobre a vinda gloriosa de Jesus e de como devemos nos preparar? Os meus ancestrais pentecostais parece que só pregavam isso, só cantavam sobre isso. Foi um erro. Mas será que estamos indo para o outro extremo? Os nossos filhos estão prontos para a volta de Jesus? Eles vivem a sua vida e fazem planos tendo em vista a segunda vinda de Jesus? E você? Que diferença faz a segunda vinda nos seus planos? Porque, meus irmãos, se Jesus não voltar, se essa história de segunda vinda for só história para ninar os nossos filhos, nós estamos em apuros. Porque se Jesus não voltar, então você só tem uma de 3 opções. Primeiro, coma e beba, porque amanhã você morrerá. Tente ser feliz ao máximo agora, porque depois não tem nada. Seja feliz, é o que dizem para os nossos jovens. Viva a sua vida, seja feliz, siga o seu coração. É uma opção. A outra se chama apatia. Não vai fazer diferença. Todos iremos para o mesmo lugar. Todos vamos acabar alguns pés abaixo da terra. Que diferença faz? Ou terceiro, você desespera. Você desespera. Porque se não tem segunda vinda e não tem eternidade,
Então, que diferença faz a sua vida? Seus sonhos, seus planos, seus ideais, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício. E daí, o que isso vai dar? Vai dar em nada. Se você não crê na segunda vinda. Agora você entende, meus irmãos, por que as pessoas vivem da maneira que vivem? Porque elas não esperam a volta de Jesus. O que dissemos no início da mensagem? A sua esperança para o futuro determina a sua vida agora, no presente. Quem não espera Jesus não tem razão para viver de maneira diferente no presente. Mas você conhece a promessa? Você crê nessa promessa? Que Jesus vai voltar? Para reunir os seus? Para todos sempre? Amém? 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 Jonathan Edwards, grande pregador de avivamento, ele escreveu uma oração no seu diário, que é uma oração poderosa. Ele escreveu o seguinte: Senhor, estampe em meus olhos a eternidade. Senhor, estampe em meus olhos a eternidade. O que ele quis dizer com isso? Senhor, que eu não consiga enxergar e viver essa vida sem enxergar a volta de Jesus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Porque se não tem volta, não tem juízo, não tem prestação de contas. Viva como você quiser. Mas se tem, espere, aguarde, empenhe-se e lembre-se, Ele vai voltar. Diga comigo, Ele vai voltar. A promessa da sua vinda é algo glorioso, mas não tente se preparar para a segunda vinda se você ainda não fez as pazes com a primeira vinda de Jesus. Porque ninguém será bom o suficiente para entrar no céu. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Para estar pronto para a segunda vinda, primeiro faça as pazes com a primeira vinda, a cruz de Cristo. Arrependa-se, creia, descanse no Senhor. Seja perdoado dos seus pecados e agora siga em frente na sua jornada. Só falamos da sua promessa, vamos falar da paciência do Senhor. Versículos 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Nós já vimos como a promessa da volta de Jesus deve produzir uma vida santa. Mas agora Pedro nos fala da sua paciência, a paciência de Deus. Você já se perguntou por que Deus ainda não voltou? Por que Jesus não voltou antes de você se converter? Por que Ele esperou até agora? É mais ou menos assim. Um pai está estudando no quarto ao lado e ele ouve uma bagunça tremenda vinda do quarto dos seus filhos. Ele decide conferir o que está acontecendo antes que alguém se fira gravemente. Ele encontra a porta do quarto fechada e bate. Ninguém responde. Silêncio. Ele decide abrir a porta e vê o caos. Mas sem perder a paciência, ele cruza os braços, olha para os filhos e diz: vocês têm 2 minutos para arrumar essa bagunça. Agora, o que um filho sábio faria diante da paciência do seu pai? Afinal de contas, o pai poderia simplesmente entrar de sola, e não de sola escritura, nem de sola graça, entrar de sola mesmo. Mas o que um filho entendido faz diante da paciência do seu pai? Ele vai arrumar aquele quarto
em 1 minuto e meio. Agora você entende a paciência de Deus? Pedro diz: tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. A paciência de Deus é preciosa. É uma das coisas mais preciosas de toda a Bíblia. Quando Deus se revela a Moisés, ao povo de Israel, no Êxodo, no Sinai, ele diz que ele é um Deus muito paciente e cheio de amor. E é por causa da sua paciência que há salvação. Mas a paciência de Deus tem limite. Pedro diz: tenha em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Quem é um filho de Deus, é um chamado, entende a graça e misericórdia de Deus, não fica abusando da paciência de Deus. Pedro disse: eu não estou sozinho nisso. Meu colega Paulo diz essas coisas. Você se lembra do testemunho de Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15? Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo, você pode chegar em segundo lugar. Paulo foi o pior dos pecadores. Mas logo em seguida ele disse que Deus fez isso para demonstrar a sua grande paciência e misericórdia conosco, os que cremos. Meus irmãos, Deus é muito paciente comigo. Ele é paciente contigo. Ele é paciente com mais alguém aqui? Ele foi tão paciente em esperar pela minha conversão, pela sua conversão e pela conversão de todos a quem Ele quiser salvar. A paciência de Deus produz salvação. E se você ainda não conhece a grande paciência e misericórdia de Deus, entregue-se agora. Renda-se a Jesus, porque você não sabe quanto tempo a mais você tem. Você não sabe quando a paciência dele vai acabar, porque ele vai voltar. Diga comigo: ele vai voltar. Mas diz Pedro, alguns não entendem a paciência de Deus. Alguns inclusive torcem as palavras de Paulo e de Pedro, como fazem com todas as demais escrituras. Pedro está dizendo algo assim: tem gente por aí, meus irmãos cristãos, pregando que Deus é um Deus de graça e não de lei. Que se você é um eleito, relaxa, descansa, seu passaporte foi carimbado para o céu. Não se preocupe com esse negócio de santidade e piedade, porque Deus é amor. E Pedro diz: não se enganem, meus irmãos, essa gente torce a palavra de Deus para dizer o que eles querem que ela diga, não o que Deus quer dizer. E quem torce as palavras de Deus assim, Pedro não poupa os elogios, são ignorantes e instáveis, não entendem nada, não sabem de nada e fazem da graça de Deus algo barato e uma licença para pecar. Deixe-me perguntar: quão custosa é a graça de Deus para você? No momento em que a igreja só fala de graça, mas não fala da santidade do Senhor, lembre-se, Deus é amor, mas Deus é luz e nele não habita treva alguma. Se andarmos na luz, temos comunhão com Ele. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Mas se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos de Deus um mentiroso, disse o apóstolo João. Meus irmãos, é hora de acordar. Deus é paciente. Não abusemos da paciência de Deus. A sua paciência só faz sentido à luz da sua santidade e da sua justiça. Assim como o romper da alvorada só faz sentido
Em contraste com as densas trevas da madrugada, a paciência de Deus só faz sentido à luz da ira justa de Deus contra os nossos pecados. Então, que ninguém use a paciência de Deus para justificar os seus pecados, mas sim para se arrepender dos seus pecados. A paciência de Deus é motivo também de santidade. Lembre-se disso. Empenhe-se para viver uma vida santa. Mas falta a última peça do quebra-cabeça. Já vimos que a promessa de Deus produz santidade. Sua paciência também. O que dizer do seu plano? Versículo 17 e 18. Para terminar. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quais seriam as suas últimas palavras antes de se despedir da igreja? Suas últimas palavras em vida. O que você deixaria como o último recado para a igreja do seu tempo? Qual é o último recado de Pedro? Irmãos, guardem-se e cresçam. Guardem-se e cresçam. Guardem-se e cresçam. Diga comigo, guardem-se e cresçam. Guardem-se de quem? Ora, dos que não têm princípios morais. Ele os identificou para nós no capítulo 2, são os falsos mestres e os falsos discípulos de Jesus, os que torcem as Escrituras Sagradas, os que torcem a paciência de Deus, torcem a promessa de Deus e torcem os seus planos para servir os seus planos. Guardem-se deles, porque como diz o ditado, diga-me com quem andas, te direi quem és. Ou uma outra versão, passarinho que voa com um morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Guardem-se desses. Guardem-se desses. Mas cresçam. Cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a quem seja toda a honra, glória e louvor. Como dissemos ontem, a vida cristã é que nem andar de bicicleta. Pare de pedalar, que você cairá. Pare de crescer hoje, tropece amanhã. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Ou você está crescendo e amadurecendo no Senhor, ou você está prestes a cair. Não caia. Não tropece. Não fique pelo caminho. Cresça. Cresça. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Cresça na graça. Você não cresce sozinho, pelas suas próprias forças. É a graça de Deus agindo na sua vida. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É graça. Crescimento é graça. Paulo diz a mesma coisa. Porque Deus cria em nós tanto querer como realizar, desenvolva sua salvação com temor e tremor. Deus agindo em você, Deus agindo em mim, seu divino poder transformando sua mente e coração, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, agindo na sua alma. Cresça nesta graça, irmão, e dependa desta graça. Cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conheça o seu Senhor, ame o seu Senhor, busque o seu Senhor, viva com o seu Senhor, porque Ele está prestes a voltar. Ame-o, deseje-o, satisfaça-se nele. Cresça na graça, disse Pedro, cresça no conhecimento e cresça
para a glória de Deus. Amém. A Ele, diz Pedro, seja a glória agora e para sempre. Amém. Você está crescendo? Você está crescendo? Minha gente, não é como alguém começa a jornada que importa, é como alguém continua na jornada e conclui a jornada que importa. No seu tratado sobre as afeições religiosas, Jonathan Edwards disse, em forma de metáfora, que não são nem as cores, nem os odores, nem as flores da primavera que definem a colheita. O que define a colheita são os frutos. O que define a conclusão da sua jornada não são nem as cores, nem os cheiros, nem as flores do início da jornada. E no início da vida cristã, tudo são flores, não é verdade? Mas o que faz a colheita são os frutos. Frutos de crescimento e amadurecimento. Cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça para a glória do Senhor. Esse é o plano de Deus para a sua vida, crescer. E é uma ordem, cresça. Alguém parou de crescer, volte a crescer. Você está negligenciando o seu crescimento, pare com isso agora. Deus te chama nesta noite, volte a crescer na minha graça, no meu conhecimento, para a minha glória. A promessa de Deus, a paciência de Deus, o plano de Deus devem produzir santidade, crescimento e amadurecimento. E meus irmãos, numa igreja e numa cultura tão obcecada com o presente, tão obcecada com o agora, quantos estão se preparando para o porvir? Então lembre-se do que Deus já fez. Espere o que Ele fará e prepare-se agora, porque a sua esperança para o futuro faz toda a diferença agora. Agora mesmo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu santo e precioso nome. Tu que és Deus muito paciente, cheio de amor e misericórdia. Pois não fosse pela tua grande paciência, nós há muito já teríamos sido consumidos por esta vida. Eu te louvo, ó Pai, por aqueles que aqui estão, ingressando na jornada cristã, nos seus primeiros passos. Guarde os seus corações, Senhor, para que não se esqueçam da tua promessa, não abusem da tua paciência, nem ignorem o teu plano perfeito para as nossas vidas. Ó Pai, eu te peço por aqueles que já estão nesta caminhada faz tempo, que eles não desviem o seu olhar de ti jamais, nem para a direita nem para a esquerda, mas preparem-se e empenhem-se para serem encontrados santos e inculpáveis na volta do Senhor. Mas eu te peço por aqueles, Senhor, que ainda não estão na jornada, ou que se desviaram da jornada, ficaram pelo caminho, pararam de crescer. Senhor, pelas tuas ricas e insuperáveis misericórdias, toca nos seus corações, dá-lhes temor por ti e amor pela tua palavra, temor e amor por aquele que veio, que morreu, mas que ressuscitou e agora está à tua destra intercedendo por nós, suas ovelhas, mas que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Senhor Jesus, chama as tuas ovelhas, traze-as para perto e ajude-nos todos a crescermos na tua graça e no teu conhecimento.
para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus.